Olá para vocês, colaboradores do Grupo Sensupeg, executivos de polo, tutores, coordenadores, equipe de gestão e todos aqueles que estão envolvidos nesse que é o grande projeto do Grupo Sensupeg para esse ano de 2016, que é finalmente concluir a obtenção do credenciamento na modalidade de educação à distância por uma instituição que seja sua, que faça parte do grupo. A pedido da instituição, da professora Andréia, eu, professor Jair, talvez já tenham ouvido falar da gente através da empresa Santos Júnior Consultoria, vim aqui dar uma palavrinha com vocês sobre principalmente quais são os aspectos da legislação educacional que tem um impacto direto sobre o trabalho que vocês vão desenvolver desde agora, nessa fase importante do credenciamento na modalidade à distância, até depois, durante a execução dos trabalhos. Bom, para poder ter esse bate-papo com vocês terão em mãos um conjunto de slides que nós preparamos e deixamos com o Grupo Sensupeg, que tem como título Programa de Capacitação de Gestores. Tá? Nesses slides, o que é que vocês vão encontrar? A identificação de algumas peças da legislação educacional que são as mais importantes para se tratar da modalidade de educação à distância, e nessas peças que vocês vão ter lá nomeadas com os assuntos principais que elas abordam, que são de interesse, vocês encontrarão os links que através de um simples clique vocês farão download aí sim do documento completo. Ninguém imagina que nesses estudos vocês se tornarão especialistas sobre a legislação de educação à distância no ensino superior no Brasil. Mas é claro que conhecer sobre o tema, dar uma primeira leitura sobre essas peças da legislação, conseguir pelo menos perceber a importância do cuidado com essas peças da legislação para o exercício da atividade é algo que vai ser saudável, que vai ser prático do ponto de vista da operacionalização das atividades, tanto para vocês, cada um na sua função, quanto para a instituição. Por que essa preocupação com a legislação educacional? É importante dizer que o ensino superior no Brasil é uma atividade em que o Estado, a estrutura de leis, os órgãos do Estado, através dos seus ministérios, dos seus órgãos do Ministério da Educação com maior particularidade, é uma atividade muito controlada. Tá? Então, o Estado brasileiro, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, depois com o governo Lula, lá no Fernando Henrique Cardoso com o então ministro Paulo Renato Souza, depois com o governo Lula nós tivemos alguns ministros da educação que foram significativos na montagem dessas leis, como o Tarso Genro, depois o Fernando Haddad, e aí, por fim, o Aloysio Mercadante, que saiu e acabou de voltar nesse ano de 2016 para o Ministério da Educação. Ao longo dessa história recente, foi se montando uma estrutura de controle sobre a atividade das instituições de ensino superior no EAD. Essa estrutura de controle, ela tem uma base de sustentação legal, e é a partir dessa sustentação legal que o MEC, a gente simplifica na sigla MEC, o MEC é como se fosse uma entidade, um ser todo-poderoso que atua sobre as nossas vidas. De fato ele o é. Ele é aquela entidade maior, que parece que o MEC anda, Quando a gente fala de MEC, parece que é uma entidade que anda. O MEC veio na minha instituição. São avaliadores, são professores que vêm te visitar. Mas a sensação que você tem é que o MEC é algo que te controla, é algo que te domina. Pois bem, é verdade. O MEC tem esse controle exacerbado sobre a atividade de educação superior de graduação, tanto no presencial quanto na educação à distância. Claro que aqui a gente está conversando com vocês, explicando um pouco para vocês, especificamente da educação à distância. Pois bem, primeira peça importante da legislação que eu quero comentar com vocês é o decreto número 5622, que é de 19/12/2005, tá? Decreto 5622. Esse decreto 5622, o que é que ele fala? Ele explica
como uma instituição de ensino superior, como uma faculdade, um centro universitário, uma universidade, como que eles podem obter o credenciamento para ofertar cursos de graduação ou pós-graduação na modalidade de EAD. Ele vai dar as regras. Olha, para você ser uma instituição que queira ofertar o EAD, primeiro você tem que ter credenciamento no presencial. Para você pedir o credenciamento EAD, se você pedir para pós-graduação, você só pode trabalhar com pós. Se você pedir para graduação, você pode trabalhar com graduação e pós-graduação. A graduação contempla também a pós. Se você tiver um trabalho para atuar fora da sua sede geográfica, da sua abrangência geográfica, ou seja, do seu município, você precisa ter um polo de apoio presencial. Ele vai, o decreto 5622, te explicar sobre tudo isso. E importante, ele vai dar requisitos de documentação, de como se dá o processo de autorização de cursos na modalidade de educação à distância, cursos de graduação, que aí eu já estou entrando no projeto do Grupo Sensupeg através da Faculdade São Fidélis. Ele vai dizer, por exemplo, que é necessário que a instituição tenha uma forma própria de se autoavaliar, de avaliar se o desempenho das suas atividades está adequado. E aí, o decreto 5622 vai dizer o seguinte, que cabe para a educação à distância o respeito e o atendimento de uma outra lei, que é a Lei 10.861, que foi instituída em 2004. O que essa Lei 10.861 faz? Ela cria uma coisa chamada Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, mais conhecida no jargão dos técnicos da área como Lei dos Sinais. Pois bem, a Lei dos Sinais vai dizer o seguinte, toda instituição que tiver a operação de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, ela precisa ter uma comissão que avalie as suas condições de oferta, uma comissão dela, uma comissão própria para lhe avaliar. E eles deram o nome de CPA, Comissão Própria de Avaliação. O que é que a CPA faz? Ela vai avaliar a atuação de cada um de vocês, de cada uma das esferas da instituição e, através disso, produzir relatórios que ela antecipa para o MEC. E aí, o MEC vai periodicamente vir aqui na instituição, seja aqui na unidade sede em São Fidélis, de onde nós estamos conversando, seja no polo de apoio presencial, onde você, executivo, está atuando junto com o parceiro, e o MEC vai avaliá-lo. Então a CPA antecipa as avaliações e o MEC depois vem e referenda essas avaliações. Pois muito bem, ao longo do trabalho até aqui, essa comissão de CPA, junto com a direção, junto com a mantenedora, junto com o professor Sandro, presidente do grupo, foi montando os projetos, foi desenvolvendo os projetos que agora cada um de vocês vai defender perante o Ministério da Educação. Então vejam, vocês estão numa fase dos trabalhos que é de receber o MEC. A gente fala de receber o MEC, como eu disse, parece que ele é alguém que caminha. Não é o MEC. O que é que o MEC tem? O MEC tem um conjunto de pessoas encarregadas de fazer a avaliação. São professores. A maioria deles professores de instituições de ensino públicas, instituições federais, universidades federais. E alguns também de universidades particulares. Tá? Quem vai te visitar é um professor de uma instituição, mas esse professor, ele assina toda uma documentação junto ao Ministério da Educação e ele o representa. Esse professor, ele foi treinado, ele já tem experiência de educação à distância, ele já tem experiência de avaliação, de visitar a instituição, seja na sede, seja nos polos. Então ele é alguém que vem ali para conferir se toda a documentação que a faculdade já produziu, que o Grupo Sensupeg já produziu, se todo esse material condiz com a realidade. Ele é uma pessoa que vem encarregada dessa conferência. E ao fazer a conferência, ele vai fazer um juízo de valor, ele vai atribuir algumas notas. Tá? Então, a Lei dos Sinais vai criar todo esse escopo desse processo avaliativo que é contínuo.
Não se iludam, vocês estão sendo avaliados agora para começar e periodicamente, a cada 3, 4 anos, virá de novo uma comissão designada pelo MEC para te visitar, para avaliar as condições de oferta, para ver se aquilo que foi prometido foi cumprido, para ver se aquilo que foi projetado em termos de crescimento realmente aconteceu, aumentou o número de alunos, vocês aumentaram o número de salas, aumentou o número de alunos, foi aumentado o número de tutores que estão presentes aí nas localidades ou aqui na unidade sede. Pois muito bem, você tem toda uma forma de acompanhamento por esses mecanismos que o MEC possui através dos professores. Bom, uma segunda peça da legislação que é importante é o decreto 6303. Então, só para retomar, nós temos o decreto 5622, que faz referência à lei 10861, né, como lei dos sinais, mas ele, decreto 5622, que dá todos os requisitos para se trabalhar com EAD. E veio em 2007 o decreto 6303, que é uma segunda peça importante. Por quê? Porque ele alterou alguns pontos do decreto anterior. Então, quando você for ler o decreto 5622, você tem que prestar atenção se ele está já com as alterações que esse 6303 fez. Vou destacar apenas como exemplo duas questões. A questão da abrangência geográfica sobre os polos de apoio presencial, a definição melhor, tá? Então, assim, uma instituição só pode atuar num determinado município se ela tiver um polo de apoio presencial ali. E também o decreto 6303 vai explicar